Olá pessoal, bom dia. Vamos iniciar nossa aula. Hoje nós teremos uma aula sobre módulo e sobre equações modulares. Então nós vamos aprender o que é um módulo e como resolvemos equações modulares através disso. Mas antes de nós iniciarmos esse conteúdo, a gente vai revisar, a gente vai rever as respostas da atividade da aula passada, da semana passada, sobre inequações do segundo grau. Nós vamos ver aqui as respostas das atividades que eu passei para vocês na semana passada. Vejam só. A inequação de segundo grau, ela é uma inequação que tem grau 2, né? O polinômio, a equação que aparece, a função que aparece dentro da inequação, ela possui expoente 2 na variável indicada, no caso aqui é a variável x, tá? E aí a primeira questão é para a gente resolver as inequações, ou seja, encontrar o conjunto de solução. Como eu mostrei para vocês, o processo básico de se resolver uma inequação de segundo grau é nós encontrarmos o x1 e x2, se eles existirem, tá? E a partir deles, obter aqui a informação referente ao sinal indicado aqui na nossa inequação. No caso dessa aqui, menor ou igual. Se a gente calcular o delta, né, usando a forma de Bhaskara aqui, nós vamos encontrar que o x1 vale 2 e o x2 vale 3. Ó. É só encontrar o delta. Lembrando que eu não vou calcular o delta aqui, porque vocês já sabem, né? Delta é simplesmente b ao quadrado menos 4ac. Então vocês devem ter feito isso em casa. E aí o delta aqui, calculando, ficaria 25 menos 24. Delta que vai dar 1 nessa questão. Aí você encontra x1 e x2. Porque a parte da inequação, como a gente aprendeu na semana passada, a parte da inequação é nós fazermos o quê? É nós verificarmos o x1 e o x2. Como aqui quer o negativo, a parte negativa é a parte que fica abaixo do eixo y, ou melhor, abaixo do eixo x é a parte negativa. Ou seja, essa região central aqui é a parte negativa. Essa região aqui seria positiva e essa também. Então a gente quer essa parte aqui, compreendida entre 2 e 3. Ou seja, a solução é x real, tal que x está entre 2 e 3. Simples assim. Como aqui é menor ou igual, então o símbolo que vai aparecer aqui é do menor ou igual. Bem tranquilo. Letra B, fazendo a distributiva aqui nós teremos x quadrado menos 7x, tá? Uma informação importante que talvez vocês não lembrem, pessoal, quando nós temos funções do segundo grau escritas dessa maneira, ó, como um produto, isso significa que quem está com o x aqui é uma das raízes, no caso é zero, porque o x está sozinho, e quem está com o x aqui é a segunda raiz, no caso 7. Caso vocês não gostem de calcular assim, vocês podem utilizar dessa forma aqui, ó, x quadrado menos 7x igual a zero, e calcular a raiz desse carinha aqui. Então, vocês vão ver que o delta vai dar 49, tá? E aí depois o x1 vai dar zero e o x2 vai dar 7, tá? Vocês podem calcular que vai dar isso aqui. E aí depois que a gente encontra o x1 e o x2, a gente vai perceber o seguinte, ó. Essa questão, ela quer saber os valores maiores do que zero. Então, os valores maiores do que zero, acima do eixo x, é esse lado e esse lado. Por isso que x é menor do que 7, tá? Antes do 7. E x é menor do que zero, tá? Antes do zero. E maior do que 7, ou seja, direito do 7. Então fica dessa maneira aqui. Como o símbolo da desigualdade está só maior, por isso que não parece o menor ou igual e o maior ou igual aqui, tá? Então é desse jeito que nós resolvemos essa questão. E no item C, pede para a gente calcular quais são os valores dessa parábola, né, dessa função do segundo grau, em que os valores são menores do que zero, ou seja, são negativos. Se nós resolvermos isso, nós vamos encontrar um delta negativo, tá? Isso significa dizer que quando o delta é negativo, não tem solução, não tem x1 nem x2. Porém, na inequação, não significa que não tenha solução, tá? A gente vai ter que analisar a solução. Veja que quando o delta é negativo e o A aqui ó, é negativo também, significa que a concavidade é voltada para baixo e a nossa parábola está toda abaixo do eixo X. Porque se eu fizesse isso aqui ó, acima do eixo X, significaria que teria que ter x1 e x2. Mas não existe x1 e x2, portanto, o gráfico está abaixo do eixo X. E isso aqui a gente havia discutido em funções do segundo grau, que foi um conteúdo que antecede esse,
Tá lá no caderno passado, vocês podem entrar lá no canal e reassistir os vídeos que falam sobre o gráfico da função em relação ao delta negativo, tá? Vocês podem reassistir que está lá no canal. Bom, voltando aqui, se eu quero que a nossa função seja sempre negativa, ou seja, seja sempre menor do que zero, vocês vão observar que todo número real aqui, ó, ele está abaixo do eixo x, ou seja, todo mundo é negativo. Portanto, a solução são todos os reais. Agora, vale um detalhe importante. Se nessa questão aqui tivéssemos encontrado esse mesmo resultado aqui, porém com o x positivo, a nossa função estaria aqui, ó, para cima do eixo x. E, portanto, como ele estaria acima do eixo... Isso já é definido, né? Não, mas assim, se fosse positivo aqui, ó, o gráfico estaria para cima. Como o delta é negativo, então o gráfico não teria solução em x1, x2, não teria x1 e x2, tá? Não teria solução para a equação e nem para o gráfico da função. Porém, para o gráfico não, para a raiz da função. Porém, todos os valores que iriam aparecer aqui seriam valores positivos, porque está em cima do eixo x. Abaixo do eixo x, todo mundo negativo, tá? Como a função que é menor do que zero, se fosse com esse gráfico aqui, essa questão com esse gráfico, aí a solução nesse caso aqui seria vazia, porque não teria ninguém negativo. Todo mundo daria positivo para essa inequação. Logo, ela é uma solução, teria uma solução vazia, tá? Então é só essa observação que eu quero trazer para essa questão. Bom, agora o que vai acontecer? Nós vamos ter um conteúdo novo, que é o conteúdo de módulo, tá? Ah, desculpa, tem mais uma questão aqui que eu acabei esquecendo. Então vamos fazer essa questão aqui, ó. No lançamento de projétil, sua altura h em metros era dada por essa funçãozinha aqui, ó, em que t é um tempo que está menor do que 24 em segundos. Determine o intervalo de tempo em segundos em que essa altura foi igual ou superior a. Pessoal, só um minutinho que recebi uma ligação aqui de um material que eu preciso, eu já retorno falo com vocês, tá? 2 minutinhos aí, só aguarde um pouquinho. Pronto, pessoal, retornei aqui, desculpem aí, tá? Tive que atender essa ligação. Mas olha só, aí a questão é o seguinte, ó, nós temos uma função, tá? Lembre-se que isso aqui é uma função do segundo grau, ó, tá aqui, ó, o nosso x quadrado, que nesse caso é o t, ele está aqui, mas é uma função do segundo grau normal, tá? Se você quiser reescrever no modo tradicional, com o quadrado na frente, ó, fica menos 5t quadrado mais 25t mais 2, tá? Essa aqui é a nossa função do segundo grau normal. Aí ele diz o seguinte, ele quer saber quanto tempo, qual que é o intervalo de tempo em segundos em que essa altura foi igual ou superior a 22 metros. Ou seja, a gente quer que a altura seja maior ou igual a 22. Igual ou superior, maior ou igual. Então, o nosso cálculo vai ser essa expressãozinha aqui, maior ou igual a 22. Se a gente passa o 22 para o outro lado, ó, ele vai vir subtraindo, tá? E aí, se você pega 22, 2 menos 22 dá menos 20. Arrumando na forma tradicional que a gente tem, ó, colocando na frente e dividindo isso aqui por 5, você vai ter t ao quadrado menos 5t mais 4 menor ou igual que zero. Professor, mas por que era maior ou igual virou menor ou igual? Porque se a gente multiplicar por menos 1 aqui, ó, vai ficar positivo, esse positivo fica negativo, e esse cara negativo fica positivo, e o sinal inverte, tá? Fica, em vez de maior ou igual, fica menor ou igual. Portanto, simplificando tudo que tem para simplificar,
nós vamos dizer que a função vai ser nessa equação aqui. Aí você encontra o delta, tá? E a partir do delta você encontra o x1 e x2, que vai dar 1 e 4, tá? Portanto, o intervalo de tempo de 1 até 4 é 3 segundos, tá? Esse é o intervalo de tempo. Na letra B, ele pede se for maior ou igual a 37. Se você fizer a mesma conta, você vai perceber que o delta vai dar negativo, ou seja, não vai, nesse caso aqui, encontrar com a parábola. Portanto, a altura nunca vai chegar em 37 metros, tá? Vai ser sempre menor do que 37 metros. Uma coisa interessante que a gente poderia analisar nessa questão aqui, para saber se vai chegar nos 37 metros, seria nós encontrarmos o y vértice, que é o menos delta sobre 4A. Por quê? Porque se a gente calcular o y vértice, a gente vai saber qual que é a altura máxima desse projétil, né? Então, a gente vai saber se ele vai chegar nos 37 ou não. Por exemplo, isso não tem nada a ver com a questão, mas é uma curiosidade bem interessante que dá para resolver também essa questão por esse método aqui, ó. Vejam que o delta dessa questão aqui, ó, dessa aqui, seria o quê? 25 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 5, vezes c, que é 2, tá? Vou usar um calculador aqui para fazer rapidão isso aí. Nós teremos 25 ao quadrado, mais menos 4 vezes 5 vezes 2. O resultado vai dar 665, tá? Então aqui o y vértice vai ser igual a menos 665 dividido por 4 vezes a, ou seja, 4 vezes menos 5. Ou seja, esse valor vai ser dividido por 20, lá embaixo fica 20, tá? Então o y vai ser aproximadamente 33 metros, tá, gente? Vou colocar o valor aproximado aqui. Ou seja, ele nunca chega nos 37 metros, portanto, não faria sentido aí. Essa questão não tem solução para o item B, tá? Então, resumidamente, é isso aí. Bom, esse conteúdo está chegando ao fim. A gente não vai ver por enquanto Professor, isso. Diga. por que que na primeira conta dividiu por 5 e na segunda conta por que que ficou, o delta ficou negativo? O dado ficou negativo? Vamos lá. É, por dois motivos básicos. Vamos começar por essa letra A aqui, tá? Eu vou resolver então passo a passo aqui para que você entenda. Porque tudo isso aqui, se você resolver, você sabe por que aconteceu isso. Ó. Bem, vamos lá. Então, ó, nós queremos que a altura seja maior ou igual a 22. Então, a questão vai ficar assim, ó. Melhor, menos não. Vou colocar, ó, menos 5t ao quadrado, tá? Mais 25t mais 2 maior ou igual a 22, tá? Estou começando do zero. Estou pegando aqui a função, tá? E eu quero que ela seja maior ou igual a 22. Eu vou passar agora o 22 para esse lado de cá, porque a gente sabe que ele precisa ser desse lado. 25t. Eu esqueci de colocar o t aqui, ó. Mais 2, menos 22, agora é maior ou igual que zero. Ok? Então, menos 5t ao quadrado, mais 25t, menos 20, não, menos 20, né? Isso mesmo. 2 menos 22 dá menos 20, maior igual que zero. Bom, aqui a gente tem inúmeros caminhos que a gente pode seguir. A gente pode calcular o x1 e o x2 do jeito que está aqui, mas a questão, o livro aqui, a resposta que está no livro, ele indica um caminho diferente. O que ele fala? A gente vai multiplicar isso aqui por menos 1 para poder tirar o negativo aqui da frente. Não tem problema, tá com o negativo aí, mas ele fez isso. Então fica 5t ao quadrado mais 25t, menos, né, 25t, porque se vamos multiplicar por menos 1 vai mudar o sinal de todo mundo. Menos 25t mais 20. E aí quando você multiplica por menos 1, esse símbolo aqui fica menor ou igual a zero, tá? Ele muda também. E aí, tá vendo que todos os números que aparecem aqui são divisíveis por 5, então posso simplificar todo mundo por 5. Ó. 5 dividido para 5 dá 1, então fica t ao quadrado. 25 dividido para 5 dá 5t, e 20 dividido para 5 dá 4. E aí você simplifica a sua questão. Aí você calcula o delta, que é o quê? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que vai dar, então, 25 menos 16, ou seja, 9. Você encontra o valor do delta aqui, que vale 9. Depois disso, você só precisa, então, calcular, calcular o x1 e x2. Ó.
O x vai ser igual a menos b, então menos 5, tá? Estou olhando para cá, ó. Mais ou menos raiz de delta, que é 9, dividido por 2 vezes a. Ou seja, 5 mais ou menos 3 dividido por 2. Se você soma, ó, 5 mais 3 dá 8, 8 dividido por 2, 4, ó, x aqui. Se você subtrai, 5 menos 3 dá 2, 2 dividido por 2, 1. Carinha aqui. Então, observe que você mudou. Depois que você mudou, você está calculando o x1 daqui, ó. Ou seja, é menor ou igual. Então, vamos falar, aqui o A é positivo, então com cavidade voltada para cima, tá? Aí aqui, deixa eu apagar isso aqui, né? Porque senão vai estar errado aqui. Aí um dos x é 1 e o outro é 4, tá? E aí a gente quer saber quando que esse carinha aqui, ó, é menor que zero. Ele é menor que zero entre onde? Entre 1 e 4. Então, por isso que a solução é entre 1 e 4, o tempo. Só que ele não quer saber o valor 1 e 4. Ele quer saber o intervalo de tempo. De 1 até 4 foram 3 segundos, tá? Então, por isso que o intervalo de tempo é 3 segundos. Mas você não precisa, gente, fazer simplificação. Se você quiser resolver dessa maneira aqui, você pode resolver. Ó. Os valores vão dar maiores, porque o delta vai ficar quanto? Ó? B ao quadrado, que é 25, ó, 25 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 5, vezes C, desculpa, que é menos 20. Então, calculando esse delta aqui, ó, vou usar uma calculadora. Nós teremos 25 ao quadrado, que dá 625, e aí nós vamos subtrair aí, né, de 4 vezes 5 vezes 20. 4 vezes 5 vezes 20, que vai dar 400, e aí você subtrai de 625. No caso aqui vai dar 225. Chegamos aqui ao resultado, tá? Esse aqui. Observe que o delta daqui deu diferente desse, mas o resultado final, em que o x vai dar 1 e 4, vai ser o mesmo, tá? O x vai ser o mesmo para ambos. Então, encontramos o delta, agora é só substituir no x. Nesse caso, não é nem o x, né? Desculpem, não é o x, é o tempo. Mas a letra em si não importa. Então, vai ficar menos b, aqui é 25, então vai ficar ó, menos 25, mais ou menos raiz de delta, que é 225, tá? Dividido por 2 vezes a, o a é menos 5. Fazendo algumas simplificações, teremos menos 25, mais ou menos 15, dividido por menos 10, tá? 2 vezes menos 5 dá menos 10. Então, vamos lá, o tempo 1, vamos ver quanto é que dá. Vamos somar. Menos 25 mais 15 dá menos 10. Menos 10 dividido para menos 10, tá? Todo mundo divide pelo mesmo, 1. E o tempo 2, vamos subtrair. Menos 25 menos 15 dá menos 40. Menos 40 dividido para menos 10, menos com menos mais, 40 dividido para 10, 4, tá? Observe que eu estou falando a resposta, não estou calculando diretamente. Eu estou falando todo o cálculo que deveria ser feito, porque eu não quero escrever muita coisa, nem cabe mais coisas aqui. Então, independentemente se você escolhe fazer aqui ou simplificando, o resultado vai dar o mesmo, tá? Mas aí, professor, ó, aqui tá maior do que zero, aqui tá menor do que zero. Então, como que fica a solução final? Ficaria assim, ó. Tá vendo que aqui a concavidade negativa, ó? Então ela é voltada para baixo. Ou seja, aqui, ó, o 1 e o 4 continuam sendo soluções, ó. Aqui estava para cima e aqui nós queríamos quem? Ó, negativo, por isso que a gente pegou a parte de baixo. Aqui não, aqui a gente quer o positivo. Ou seja, a gente vai pegar a parte de cima, o 1 e o 4. Em outras palavras, a matemática é tão perfeita que, independentemente se você simplifica ou não, o resultado obtido é o mesmo. Mesmo que a geometria, né, o desenho que a gente faz, seja completamente diferente. Observe que esse desenho é diferente desse aqui. Na verdade, eles são opostos, né? E mesmo assim, a solução está entre 1 e 4, em ambos os casos. Isso porque existe o teorema da matemática que vai explicar para a gente o que a solução de qualquer equação simplificada é a mesma solução da equação original. Isso é, se eu resolver essa aqui, se eu resolver essa, se eu resolver essa, se eu resolver essa, todas essas quatro têm que dar o mesmo resultado, porque elas são equações equivalentes. Uma é a simplificada de uma outra maior, tá? Então a solução é a mesma. Agora aqui, professor, por que, que o delta aqui deu negativo? Cara, é simples, é só tu calcular. Calculando, você vai ver que o delta é negativo, ó.
a gente calculou que o delta deu 625, ó. 25 ao quadrado vai dar 625, ó, menos com menos dá mais com menos dá menos, né? E aí, quando você fizer essa subtração, ele vai dar um valor negativo. Vamos ver, ó. Deixa eu limpar aqui e fazer passo a passo aí, para vocês verem como o delta vai dar negativo aí. Mas eu acho que é negativo, né? Então, vamos lá. Eu acho não, né? A questão está dizendo para a gente aqui que o delta é negativo. Então, tá vendo aqui, ó? A nossa função agora é maior do que 37. Então, 2. Eu vou até arrumar no modelo tradicional. O modelo tradicional é esse aqui, ó. A gente quer que esse aqui seja maior do que 37. Então, vou passar o 37 para cá, ó. Menos 5t ao quadrado, mais 25t, menos, ó, 37 vai passar menos, 2 menos 37 dá 35. Então, vai ficar isso aqui maior ou igual que zero, porque a gente passou para o outro lado. Então, essa é a continha que a gente tem que resolver. Se vocês quiserem simplificar igual aqui na apostila, tá? Pode fazer. Eu não vou simplificar para mostrar para vocês que dá para resolver sem ser simplificando, tá? É melhor simplificar sempre, tá, gente? Diminui o cálculo absurdamente. Principalmente se você tiver que fazer na mão. Então, vamos para o delta. Ó. É b ao quadrado, ou seja, 25 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é negativo, vezes o b, que também é negativo. Ó. Então, o delta aqui vai ficar, ó, 25 ao quadrado, ou seja, 625, tá? Menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 35 vai dar 700, ó. Então, o delta aqui vai ser 625 menos 700, que vai dar 75 negativo. Ou seja, o delta é o quê? Negativo, tá? Então, delta, pessoal, dessa questão aí, também é negativo, tá? Também não, é negativo e, portanto, por isso que ela não tem solução, né? A concavidade vai estar voltada para baixo, então ela nunca vai chegar aqui a ficar positivo, igual essa indicação aqui, ó. Nunca chega no positivo, ela sempre vai ser negativa, tá? Deu para entender agora? Deu, Então, muito obrigado. aí para entender, geralmente, o que acontece? Algumas vezes vocês vão ver eu falando pulando alguns passos. Nessa questão aqui, por exemplo, eu estou pulando os passos da equação do segundo grau, porque é um conteúdo que a gente já estudou, a gente já sabe calcular delta, calcular x1 e x2, a gente já sabe. Então, por isso que eu fico pulando essa parte do x1 e x2, né? Tive que explicar aqui para ver se encaixa aí, tá? Ver se vocês entendem essa parte. Mas esse conteúdo chegou ao fim, só essa resolução. O que nós vamos ver agora é o conteúdo de um módulo. Então, a gente vai ver definição de módulo, gráfico dos módulos, equação de módulo, função modular e inequação modular. Então, a gente vai ver esses conteúdos aí aplicados ao conceito de módulo. O que é o módulo de um número real? O módulo de um número real é definido como sendo o valor absoluto desse número, isto é, o módulo de 2 é 2. O módulo de menos 2 também é 2. Ou seja, o módulo ele é uma função capaz de tirar o sinal de negativo do número. Em física, nós estudamos sempre o quê? Funções modulares aplicadas aos vetores. Por exemplo, quando a gente vai calcular força é igual a massa vezes aceleração, que é um dos conteúdos que a gente está estudando, a gente tem isso aqui é um módulo da função. A gente nem considera os valores negativos para esse cálculo. Então a gente estuda aqui o módulo aplicado na física, tá? Então o módulo ele é o valor absoluto, ele é uma grandeza, ou melhor, ele é um valor associado a uma grandeza vetorial, que a gente desconsidera o sinal e considera somente o valor dele positivo, tá? Em matemática, nós definimos o módulo da seguinte maneira, tá? A função modular f de x igual a módulo de x, ela vai ser definida com a seguinte expressão, vai ser x, tá? Se x for maior ou igual que zero, então, se ele for maior ou igual que zero, a gente não precisa fazer nada, é o próprio x, mas se o x for negativo, tá? Se ele for negativo, se x for negativo, então a gente vai multiplicar por menos 1. Isto é, a gente vai mudar o sinal dele, tá? Então, vejam o seguinte, se o x é negativo,
Menos com menos, mais. Se o x é positivo, não tem nada o que fazer, é só repetir o x. Então, esse é o conceito de módulo. Na geometria, o conceito de módulo, ele é a distância de um número à origem. Por exemplo, o módulo de 3, ele é a distância, tá? Distância de 0 até 3. Então, ele representa na geometria, o módulo representa na geometria a distância. Por exemplo, o módulo de menos 3, ele é a distância, tá? De 0 até o menos 3. Ó. Você perceba o seguinte, ó, a distância de 0 até menos 3 ó, é 1, 2, 3, ou seja, 3 unidades. Então, módulo, ele é a distância da origem do sistema, tá? De qualquer sistema, para o número desejado dentro do módulo. Ok? Vamos resolver daqui a pouco algumas questões sobre isso. Bom, entendendo como que calcula o módulo de um jeito bem simples, a gente vai entender agora como que resolve equações com módulos. A equação com módulo, ela é definida da seguinte maneira. O módulo de zero é zero, tá? E o módulo de um número negativo não tem solução, tá? Se o resultado do módulo da equação for negativo, não tem solução. E se tem um valor positivo, então ela vai ter duas soluções. Meio confuso isso, vocês vão entender mais agora quando a gente vai fazer os exemplos do módulo, tá? Vamos lá, ó. Resolva as seguintes equações modulares. Vejam como é bem simples. Vamos começar pela letra A. A nossa equação modular é essa aqui, ó. Módulo de x mais 3 é igual a 7. Então, vejam só. Nós não sabemos quanto que vale o x. Então, toda vez que tiver, pessoal, esse conceito aqui, nós vamos usar essa regra aqui, ó. Essa regrinha aqui, ó. É menos k e k, ó. Tá vendo aqui, ó? Igual a k, então vai ficar menos k e k. Ou seja, essa equação aqui vai produzir duas equações, ó. X mais 3 é igual a 7, né? Seria o k positivo, ou x mais 3 é igual a menos 7. Porque lembre-se, o módulo ele pode dar positivo ou negativo. Então, na equação, a gente monta dessa maneira. Agora é só resolver essas duas continhas, ó. Qual é o número que eu somo com 3 que dá 7? É 4. Então, você passar o 3 para o outro lado subtraindo, x é 4. Ou, qual é o número que eu somo com 3 que dá menos 7? É o menos 10. Então, passa para o outro lado, né? O 3 vem subtraindo, menos 7 e menos 3. Então, significa que o x é menos 10. Portanto, né, a solução dessa equação modular é 4 e menos 10. Alguma dúvida, pessoal? Bom, Não. então vamos fazer a letra B aqui, ó, para vocês entenderem melhor ainda. Ó. Vamos lá, continuando. 3x menos 8 igual a 13. Mesmo procedimento. Faz aqui com o positivo, tá? Igual a 13, ou o mesmo valorzinho, só que agora com sinal negativo, menos 13. E aí a gente resolve a conta. Ó. Passa o 8 para o outro lado somando, então 13 mais 8 vai dar 21. Depois passa o 3 dividindo, 21 dividido para 3 igual a 7. Pronto, acabou a questão pelo lado positivo. Agora vamos fazer para o lado negativo. 3x, o 8 vai passar somando, menos 13 mais 8 vai dar 5, negativo, né, por causa do sinal. Deixa eu fazer passo a passo aqui, né? Menos 13 mais 8, 13, menos 13 mais 8 vai dar menos 5, e agora passa-se o 3 dividindo. Então fica menos 5 sobre 3. Essas são as duas soluções da nossa equação modular. Portanto, a solução é 7 e menos 5 sobre 3. Acaba a questão. Então percebam que resolver equação modular é a mesma coisa de resolver equação normal do primeiro grau. Nesses casos aqui são equações do primeiro grau. Então, é igual resolver uma equação do primeiro grau sem módulo, tá? A diferença aqui é que nós somos obrigados a resolver duas equações numa equação modular. Uma com um valor positivo e a outra com um valor explicitamente negativo. Ó. Então, o problema agora da equação modular é resolver a equação como a gente já sabe resolver, só que duas ao mesmo tempo.
em cada questão, ó, por exemplo, esse aqui que a gente vai resolver agora, sempre levando em consideração as duas soluções possíveis, uma com fator positivo e a outra com fator negativo. Nesse próximo exemplo aqui, ele vai ter uma particularidade. Ó. Esses aqui era igual a um número, tá? E agora nós temos igual a uma expressão. Vai funcionar da mesma maneira. Então, nós teremos 3x mais 2 igual a x mais 1 positivo, tá? Ou 3x mais 2 igual a esse valorzinho aqui, só que negativo. Menos x menos 1. Como tem dois termos aqui, ó, os dois ficarão negativos, tá? Se um fosse positivo e o outro negativo, o positivo ficaria negativo e o negativo viraria positivo. Você estaria multiplicando por menos 1, né? Você estaria mudando o sinal. Então, troca-se o sinal dos dois, ó. Viram aqui a diferença? Então, aqui nós temos a expressão, mas a regra continua valendo, ó. A regra de você ter o positivo e o negativo. O positivo e o negativo, tá bom? Agora é só resolver a equação. Teremos 3x, o x passa para cá mudando de sinal, e o 2 vai passar para lá também mudando de sinal. Então, 3x menos x dá 2x, e 1 menos 2, 1. Negativo, tá? Porque o sinal do maior é menos. E aí passa-se o 2 dividindo, portanto, o resultado para a primeira parte é menos 1 sobre 2. Analogamente, nós faremos o cálculo com esse aqui, ó. 3x, o x vai passar para cá agora somando, e o 2 passa para lá também subtraindo. Portanto, 3x mais x, 4x, e menos 1 menos 2 dá menos 3. Passamos agora o 4 dividindo, portanto, x é menos 3 sobre 4. Encontramos aqui a nossa solução para esta equaçãozinha modular. É menos meio e menos 3 quartos. Esse até Percebam, agora tá fácil, eu tô com medo. percebam que não tem uma dificuldade tão grande se você entender que o módulo é você usar o positivo e o negativo aqui no resultado. Aí você resolve normalmente. Claro que, dependendo, deixa eu ver aqui na apostila, se tem alguma questão complexa aí, tá? Só vai ter uma questão complexa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que faz ela, tá? Olha só, essa aqui também, mesmo processo. Mas, professor, tá aparecendo um módulo dos dois lados, não tem problema, gente. Você só vai fazer isso aqui, ó. 3x mais 1 igual a x menos 3, ou 3x mais 1 igual a menos x mais 3. Lembra que eu falei para vocês, ó, quando um é positivo e você vai fazer o negativo, ó, esse aqui, o x ficou negativo e o 3 ficou positivo, vai mudar o sinal dos dois, tá? Ah, professor, mas por que que não faz com o primeiro, já que tem módulo também, né? Os dois têm módulo, por que que precisa fazer as duas suposições? Porque é simples, ó. A gente poderia supor vários problemas distintos aí, tipo, fazer o primeiro negativo, o segundo negativo, o terceiro negativo, enfim. Mas não vai fazer muita diferença, por quê? Porque no final a gente só precisa analisar a parte positiva e a parte negativa. Se a gente fosse analisar esse positivo e esse negativo também, não iria mudar o resultado, porque nesse caso aqui, se esse está positivo e esse positivo, então se os dois estiverem negativos, o menos com menos vai dar mais positivo com negativo, negativo com positivo, a ordem não importa, porque no final é só você multiplicar por menos 1 que daria o mesmo resultado. Então não precisa analisar muitos casos, somente os dois casos, de positivo e negativo, tá? Mesmo tendo módulos em ambos os lados. Não precisa verificar mais do que isso. Então vamos resolver agora o processo. Ó. 3x, passa o x para cá, menos x, e passa 1 para lá. Positivo passa negativo, tá? Então, nós teremos 2x igual a menos 4. Aí, passando 2 dividindo, nós teremos que a solução é menos 2. Do outro lado, 3x mais x igual a 3 menos 1. Aqui vai ficar 4x e aqui vai ficar 2. Passa o 4 dividindo, portanto, 2 quartos. Se der, sempre que der para simplificar, simplifique. Então, x é igual a 1 meio. Então, é só a gente montar aqui a solução igual a gente montou todas as outras, tá?
Processo, gente, é bem tranquilo. Monta a equação com a parte positiva e monta a equação com essa parte negativa. Resolve, acabou. Vamos pegar agora uma. Pessoal, Ah, antes que o senhor inicie essa, tem certo. uma questão aqui no livro que é, sei lá, x igual a 2016. Vai ser literalmente só 2016? X igual a Não, 2016? não. Qual que é o tópico que eu estou batendo na tecla toda hora? Positivo e negativo. Positivo e negativo. Ah, Então, se ele é igual a 2016, por exemplo, x igual a 15. então Então, vão ter o dois módulo, resultados aqui, né? então vai ser, por exemplo, o módulo de x igual a 15. Então, vai ser x igual a 15 e x igual a menos 15, entendeu? Então, Aham. é E bem quando é óbvio. negativo, só aparece só o negativo, né? Não vem o Não, positivo. não, não. Quando é negativo, aí recai nesse probleminha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Negativo? Quando é Ah, negativo, então a solução é vazia. vazia. E se for o módulo de x igual a zero, então a solução é zero. Não confundir, porque assim, por exemplo, módulo de x igual a zero, beleza. Mas se tiver módulo de x mais um igual a zero, qual que é a solução? X mais um igual a zero e E x x menos mais 1 um, igual a zero. não, e x Não. mais um igual a menos zero, tá? Ou seja, x é Oxi. igual a menos um e passando aqui, x também é igual a menos um. O que a gente não pode confundir, no caso aqui, só vai ter uma única solução, né? No caso, x é igual a menos um, só tem uma única solução. Por que eu estou falando dessa forma aqui, né? Fazendo com esse agrupamento, assim? Porque o que você precisa entender é que esse carinha daqui não vai mudar. Quem muda é quem está o da direita, tá? Ah, professor, mas eu quero mudar o da esquerda, tem problema? Não tem. Porém, é importante eu frisar que é bom você escolher sempre um único lado para você sempre trabalhar com ele, mudando de sinal. Posso mudar o da direita, posso mudar o da esquerda. Matematicamente, a gente pode fazer algumas configurações diferentes para resolver o problema. Mas é importante a gente, vocês criarem um hábito de um lado, assim, para você mudar o sinal, quando é caso de módulo, para você não confundir as formas diferentes de se resolver. Dá para fazer, dá, mas é importante você escolher um. Tá? Por exemplo, ó, essa questão que nós vamos fazer agora, ela se assemelha à questão letra C da apostila, que tem elevado ao quadrado, tá? Então, o que que acontece? Quando nós temos valores elevados ao quadrado, a gente vai ter o quê? A gente tem que analisar algumas situações, como, por exemplo, ah, nesse caso, a gente tem o seguinte: nossa equação desse caso aqui é 5x menos 6 elevado a x quadrado. Então, a gente tem que analisar algumas relações algumas relações, né? Algumas suposições em relação a esse cálculo. O que a gente tem que fazer? Isso aqui, ó. 5x menos 6 igual a menos x quadrado, melhor, igual a mais x quadrado, né? Positivo, então não precisa colocar o sinal. E nós temos que fazer também, analisar, vou até fazer aqui afastado, ó, 5x menos 6 igual a menos x quadrado, tá? São as duas equações do segundo grau que eu preciso resolver para entender qual que é a solução geral do meu problema, né? Dessa questão em si. Então, o que a gente vai fazer aqui? Percebam que eu estou só mudando do lado direito, tá? Se eu mudar os dois, eu não vou conseguir solução. Eu tenho que mudar somente de um lado, ó, positivo e negativo. Do lado esquerdo permanece com o mesmo sinal. Agora é só resolver, gente. Ó. Eu vou passar isso aqui para o outro lado. Então vai ficar 5x, ó, x quadrado menos 5x e o mais 6, tá? Passando todo mundo para o outro lado, então vai ficar tudo igual a zero. Aí agora é resolver uma equação do segundo grau, como vocês já sabem. Calcula-se o delta. Delta é menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, nós teremos que o delta vai ser 25 menos 24, ou seja, o delta vale 1 dessa questão. Encontramos o delta. E agora encontrar o x. Menos b, ou seja, menos 5, tá? Mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Ou seja, 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Ora, somando vai dar 6, 6 dividido por 2 é 3.
e subtraindo, 5 menos 1 dá 4, dividido por 2, 2. Então, essas são as duas soluções. Vejam que ele quer o número de soluções negativas. Então, aqui não tem nenhuma solução negativa. Vamos calcular esse aqui, ó. Então, passando o x quadrado para esse lado, fica x quadrado mais 5x menos 6 igual a zero, tá? Então, agora a gente vai calcular quantas soluções negativas podem obter aqui. Calculando o delta novamente, vai dar 25 25 mais 24. Eu já vou colocar o resultado, tá? O delta vai dar 49. Vocês podem usar a fórmula do delta se vocês quiserem depois para calcular. Só vou fazer direto o resultado aqui para a gente não perder tempo. Mesma forma daqui, só que como aqui está negativo, esse menos com esse menos daria mais, então ficaria 25 mais 24, 49. E aí calcula-se o x. O x vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de 49, que é 7, 2 vezes A, que é 1, fica 2. Então, nós vamos ter uma solução somando. Menos 5 mais 7 vai dar 2, e 2 dividido por 2 dá 1. A outra solução é subtraindo. Menos 5 menos 7 dá menos 12 dividido por 2, menos 6. Então, dessas 4 soluções que nós encontramos, ó, 1, 2, 3, 4 soluções, tem 4 soluções porque é uma equação de segundo grau, que já tem 2 soluções normalmente, quando no módulo vai, né, dobrar, vai ter 4 soluções, pode ter até 4 soluções. Nesse caso aqui, ele só quer saber o número de soluções negativas. Ó. Só tem uma única solução negativa, então, no caso aqui, a alternativa B, tá bom? Não confundir, por exemplo, a gente encontrou aqui a solução 3, a solução 2, não é nada disso, é o número de soluções. Então, número de soluções negativas igual a 1. Então, pessoal, alguma dúvida? Do menos 5 ao quadrado, por que que ele não multiplicou primeiro? Aqui você fala? Exatamente. Porque é um menos, ó. Menos 5 ao quadrado é 25, tá? Porque aqui é um menos. E aí você vai multiplicar esses aqui antes de subtrair. 4 vezes 6, 24. Aí você subtrai aqui, ó. 25 mais 24, 1. Beleza. Ok? Bom, então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, tá? A gente aprendeu agora como que calcula módulo. Módulo, de um modo geral, é só tirar o sinal de negativo, se for um módulo de um número. E se for um módulo de uma letra, a gente calcula aqui as equações pertinentes a ela. Lembrando que se eu tenho uma equação bem simples, por exemplo, módulo de x igual a 18, então nós vamos ter que o x é 18 ou x é menos 18, a gente só muda o sinal. Caso nós tenhamos módulo de x igual a menos 18, então significa dizer que a solução ela é vazia, porque o módulo não pode dar resultado negativo. Mas, professor, aqui está negativo, mas a gente tirou o módulo, tá? Antes de tirar o módulo, não pode ser negativo, por isso que a solução é vazia. Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que eu tenha deixado claro a funcionalidade do módulo, que é manter o número positivo e, consequentemente, usado isso para calcular distâncias, que nós iremos estudar distâncias, vários assuntos sobre distância, de ponto, de reta, de plano, no segundo ano que vem, quando vocês estiverem no segundo ano do ensino médio, a gente vai estudar esse conteúdo muito importante, que é o conteúdo de distâncias, tá bom? Então, vamos encerrar nossa aula. Eu peço a vocês que não saiam ainda, eu estou interrompendo aqui a gravação e vou fazer chamada com